relacionadas com a experiência do espaço sagrado. Porque, no curso da história, o homem religioso valorizou diferentemente essa experiência fundamental. Bastava nos comparar a concepção do espaço sagrado, e portanto do cosmos, entre os australianos a Shilpa com as concepções similares dos Kwakiutl, dos altaicos ou dos mesopotâmios, para nos darmos conta das diferenças. Inútil insistir neste truísmo, a vida religiosa da humanidade, realizando-se na história, suas expressões são fatalmente condicionadas pelos múltiplos momentos históricos e estilos culturais. Para o assunto de que nos ocupamos, entretanto, não é a variedade infinita das experiências religiosas do espaço que interessa, mas, ao contrário, seus elementos de unidade. Basta-nos confrontar o comportamento de um homem não religioso, em relação ao espaço em que vive, com o comportamento do homem religioso para com o espaço sagrado para percebermos imediatamente a diferença de estrutura que os separa. Se precisássemos resumir o resultado das descrições que acabamos de ler, diríamos que a experiência do sagrado torna possível a fundação do mundo. Lá onde o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o mundo vem à existência. Mas a irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no meio da fluidez amorfa do espaço profano, um centro, no caos, produz também uma ruptura de nível, quer dizer, abre a comunicação entre os níveis cósmicos, entre a terra e o céu, e possibilita a passagem, de ordem ontológica, de um modo de ser a outro. É uma tal ruptura na heterogeneidade do espaço profano que cria o centro por onde se pode comunicar com o transcendente, que, por conseguinte, funda o mundo, pois o centro torna possível orientado. A manifestação do sagrado no espaço tem, como consequência, uma valência cosmológica. Toda a hierofania espacial ou toda consagração de um espaço equivalem a uma cosmogonia. Uma primeira conclusão seria a seguinte: o mundo deixa-se perceber como mundo, como cosmos, à medida que se revela como mundo sagrado. Todo o mundo é obra dos deuses, porque foi criado diretamente pelos deuses e consagrado, portanto cosmizado, pelos homens, ao reatualizarem ritualmente o ato exemplar da criação. Isto é o mesmo que dizer que o homem religioso só pode viver num mundo sagrado porque somente um tal mundo participa do ser, existe realmente. Essa necessidade religiosa exprime uma inextinguível sede ontológica. O homem religioso é sedento do ser. O terror diante do caos que envolve seu mundo habitado corresponde ao seu terror diante do nada. O espaço desconhecido que se estende para além do seu mundo. Espaço não cosmizado porque não consagrado, simples extensão amorfa onde nenhuma orientátil foi ainda projetada e, portanto, nenhuma estrutura se esclareceu ainda. Este espaço profano representa para o homem religioso não ser absoluto. Se, por desventura, o homem se perde no interior dele, sente-se esvaziado de sua substância ôntica, como se dissolvesse no caos, e acaba por extinguir-se. Essa sede ontológica manifesta-se de múltiplas maneiras. A mais evidente, no caso específico do espaço sagrado, é a vontade do homem religioso de situar-se no próprio coração do real, no centro do mundo, quer dizer, lá onde o cosmos veio à existência e começou a estender-se para os 4 horizontes, lá onde também existe a possibilidade de comunicação com os deuses, numa palavra, lá onde se está mais próximo dos deuses. Vimos que o simbolismo do centro do mundo informa não somente os países, as cidades, os templos e os palácios, mas também a mais modesta habitação humana, seja a tenda do caçador nômade, o iate dos pastores, a casa dos agricultores sedentários. Em resumo, cada homem religioso situa-se ao mesmo tempo no centro do mundo e na origem mesma da realidade absoluta, muito perto da abertura que lhe assegura a comunicação com os deuses. Mas visto que o se instalar em qualquer parte, habitar um espaço, equivale a reiterar a cosmogonia, e portanto a imitar a obra dos deuses, para o homem religioso toda decisão existencial de se situar no espaço constitui, de fato,
uma decisão religiosa. Assumindo a responsabilidade de criar o mundo que decidiu habitar, não somente cosmiza o caos, mas também santifica seu pequeno cosmos, tornando-o semelhante ao mundo dos deuses. A profunda nostalgia do homem religioso é habitar um mundo divino, ter uma casa semelhante à casa dos deuses, tal qual foi representada mais tarde nos templos e santuários. Em suma, essa nostalgia religiosa exprime o desejo de viver num cosmos puro e santo, tal como era no começo, quando saiu das mãos do Criador. É a experiência do tempo sagrado que permitirá ao homem religioso encontrar periodicamente o cosmos tal como era em princípio, no instante mítico da criação. Capítulo 2. O tempo sagrado e os mitos. Duração profana e tempo sagrado. Tal como o espaço, o tempo também não é, para o homem religioso, nem homogêneo nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de tempo sagrado, o tempo das festas, na sua grande maioria, festas periódicas. Por outro lado, há o tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se inscrevem os atos privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de tempo, existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos o homem religioso pode passar, sem perigo, da duração temporal ordinária para o tempo sagrado. Surpreende-nos em primeiro lugar uma diferença essencial entre essas duas qualidades de tempo. O tempo sagrado é por sua própria natureza reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente. Toda festa religiosa, todo tempo litúrgico, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios. Participar religiosamente de uma festa implica a saída da duração temporal ordinária e a reintegração no tempo mítico reatualizado pela própria festa. Por consequência, o tempo sagrado é indefinidamente recuperável, indefinidamente repetível. De certo ponto de vista, poder-se-ia dizer que o tempo sagrado não flui, que não constitui uma duração irreversível. É um tempo ontológico por excelência, parmenidiano, mantém-se sempre igual a si mesmo, não muda nem se esgota. A cada festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado, aquele que se manifestara na festa do ano precedente ou na festa de há um século. É o tempo criado e santificado pelos deuses por ocasião de sua gesta, que são justamente reatualizadas pela festa. Em outras palavras, reencontra-se na festa a primeira aparição do tempo sagrado, tal qual ela se efetuou ab origine, in no tempore. Pois esse tempo sagrado no qual se desenrola a festa não existia antes das gestas divinas comemoradas pela festa. Ao criarem as diferentes realidades que constituem hoje o mundo, os deuses fundaram igualmente o tempo sagrado, visto que o tempo contemporâneo de uma criação era necessariamente santificado pela presença e atividades divinas. O homem religioso vive assim em duas espécies de tempo, das quais a mais importante, o tempo sagrado, se apresenta sob o aspecto paradoxal de um tempo circular, reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos. Esse comportamento em relação ao tempo basta para distinguir o homem religioso do homem não religioso. O primeiro recusa-se a viver unicamente no que, em termos modernos, chamamos de presente histórico, esforça-se por voltar a unir-se a um tempo sagrado que, de certo ponto de vista, pode ser equiparado à eternidade. É difícil precisar, em poucas palavras, o que representa o tempo para o homem não religioso das sociedades modernas. Não é nosso propósito falar das filosofias modernas do tempo, nem dos conceitos que a ciência contemporânea utiliza para suas investigações. Nosso objetivo não é comparar sistemas ou filosofias, mas sim comportamentos existenciais. Ora, o que se pode constatar relativamente a um homem não religioso é que também ele conhece uma certa descontinuidade e heterogeneidade do tempo.
Também para ele existe o tempo predominantemente monótono do trabalho e o tempo do lazer e dos espetáculos, numa palavra o tempo festivo. Também ele vive em ritmos temporais variados e conhece tempos diferentemente intensos, quando escuta a sua música preferida ou, apaixonado, espera ou encontra a pessoa amada, ele experimenta, evidentemente, um ritmo temporal diferente de quando trabalha ou se entedia. Mas, em relação ao homem religioso, existe uma diferença essencial. Este último conhece intervalos que são sagrados, que não participam da duração temporal que os precede e os sucede, que tem uma estrutura totalmente diferente e uma outra origem, pois se trata de um tempo primordial, santificado pelos deuses e suscetível de tornar-se presente pela festa. Para um homem não religioso essa qualidade transhumana do tempo litúrgico é inacessível. Para o homem não religioso o tempo não pode apresentar nem ruptura, nem mistério, constitui a mais profunda dimensão existencial do homem, está ligado à sua própria existência, portanto tem um começo e um fim, que é a morte, o aniquilamento da existência. Seja qual for a multiplicidade dos ritmos temporais que experimenta e suas diferentes intensidades, o homem não religioso sabe que se trata sempre de uma experiência humana, onde nenhuma presença divina se pode inserir. Para o homem religioso, ao contrário, a duração temporal profana pode ser parada periodicamente pela inserção, por meio dos ritos, de um tempo sagrado, não histórico, no sentido de que não pertence ao presente histórico. Tal como uma igreja constitui uma ruptura de nível no espaço profano de uma cidade moderna, o serviço religioso que se realiza no seu interior marca uma ruptura na duração temporal profana. Já não é o tempo histórico atual que é presente, o tempo que é vivido, por exemplo, nas ruas vizinhas mas o tempo em que se desenrolou a existência histórica de Jesus Cristo, o tempo santificado por sua pregação, por sua paixão, por sua morte e ressurreição. É preciso, contudo, esclarecer que este exemplo não explicita toda a diferença existente entre o tempo profano e o tempo sagrado, pois, em relação às outras religiões, o cristianismo inovou a experiência e o conceito do tempo litúrgico ao afirmar a historicidade da pessoa do Cristo. A liturgia cristã desenvolve-se num tempo histórico santificado pela encarnação do Filho de Deus. O tempo sagrado, periodicamente reatualizado nas religiões pré-cristãs, sobretudo nas religiões arcaicas, é um tempo mítico, quer dizer, um tempo primordial, não identificável no passado histórico, um tempo original, no sentido de que brotou de repente, de que não foi precedido por um outro tempo, pois nenhum tempo podia existir antes da aparição da realidade narrada pelo mito. É sobretudo essa concepção arcaica do tempo mítico que nos interessa. Em seguida veremos as diferenças relativamente ao judaísmo e ao cristianismo. Templum Tempus. Comecemos nossa investigação pela apresentação de alguns fatos que têm a vantagem de nos revelar, logo de início, o comportamento do homem religioso em relação ao tempo. Cabe aqui uma observação preliminar importante. Em várias línguas das populações aborígenes da América do Norte, o termo mundo igual cosmos é igualmente utilizado no sentido de ano. Os Chocute dizem o mundo passou, para exprimir que um ano se passou. Para os Suki, o ano é designado pelos vocábulos terra ou mundo. Como os Chocute, eles dizem a terra passou, no sentido de que se passou um ano. O vocabulário revela a correspondência religiosa entre o mundo e o tempo cósmico. O cosmos é concebido como uma unidade viva que nasce, se desenvolve e se extingue no último dia do ano, para renascer no dia do ano novo. Veremos que esse renascimento é um nascimento, que o cosmos renasce todos os anos porque, a cada ano novo, o tempo começa ab initio. A correspondência cósmico-temporal é de natureza religiosa. O cosmos é identificável ao tempo cósmico, o ano, pois tanto um como o outro são realidades sagradas, criações divinas. Entre certas populações norte-americanas,
Essa correspondência cósmico-temporal é revelada pela própria estrutura dos edifícios sagrados. Visto que o templo representa a imagem do mundo, comporta igualmente um simbolismo temporal. É o que encontramos, por exemplo, entre os Algonquins e os Sioux. Sua cabana sagrada representa o universo e simboliza também o ano. Porque o ano é concebido como um trajeto através das 4 direções cardeais, significadas pelas 4 janelas e pelas 4 portas da cabana sagrada. Os Dakota dizem: o ano é um círculo em volta do mundo, quer dizer, em volta da sua cabana sagrada, que é uma Imago Mundi. Encontra-se na Índia um exemplo ainda mais claro. Vimos que a elevação de um altar equivale à repetição da cosmogonia. Ora, os textos acrescentam que o altar do fogo é o ano e explicam deste modo seu simbolismo temporal. Os 360 tijolos de acabamento correspondem às 360 noites do ano, e os 360 tijolos se ajusmate aos 360 dias. Shatapatha Brahmana, X, 5, 4, 10 etc. Em outras palavras, a cada construção de um altar do fogo, não somente se refaz o mundo, mas também se constrói o ano, regenera-se o tempo criando de novo. Por outro lado, o ano é equiparado a Prajapati, o deus cósmico. Portanto, a cada novo altar reanima-se Prajapati, quer dizer, reforça-se a santidade do mundo. Não se trata do tempo profano, da simples duração temporal, mas da santificação do tempo cósmico. Com a elevação de um altar do fogo, o mundo é santificado, ou seja, inserido num tempo sagrado. Reencontramos um simbolismo temporal análogo integrado no simbolismo cosmológico do Templo de Jerusalém. Segundo Flávio José, ante. Jude. 111, 7. Os 12 pães que se encontravam sobre a mesa significavam os 12 meses do ano e o candelabro de 70 braços representava os decanos, quer dizer, a divisão zodiacal dos 7 planetas em dezenas. O templo era uma Imago Mundi, situando-se no centro do mundo, em Jerusalém, santificava não somente o cosmos como um todo, mas também a vida cósmica, ou seja, o tempo. Cabe a Hermano Zener o mérito de ter sido o primeiro a explicar o parentesco etimológico entre templum e tempus, ao interpretar os dois termos pela noção de intersecção Shinedung, Kreuzung. Investigações ulteriores afirmaram ainda mais esta descoberta. Templum exprime o espacial, tempus o temporal. O conjunto desses dois elementos constitui uma imagem circular espaço-temporal. A significação profunda de todos esses fatos parece ser a seguinte: para o homem religioso das culturas arcaicas, o mundo renova-se anualmente, isto é, reencontra a cada novo ano a santidade original, tal como quando saiu das mãos do Criador. Este simbolismo está claramente indicado na estrutura arquitetônica dos santuários. Visto que o templo é, ao mesmo tempo, o lugar santo por excelência, a imagem do mundo, ele santifica o cosmos como um todo e também a vida cósmica. Ora, a vida cósmica era imaginada sob a forma de uma trajetória circular e identificava-se com o ano. O ano era um círculo fechado, tinha um começo e um fim, mas possuía também a particularidade de poder renascer sob a forma de um ano novo. A cada ano novo, um tempo novo, puro e santo, porque ainda não usado, vinha à existência. Mas o tempo renascia, recomeçava, porque, a cada novo ano, o mundo era criado novamente. Verificamos, no capítulo precedente, a importância do mito cosmogônico como modelo exemplar para toda espécie de criação e construção. Acrescentemos agora que a cosmogonia comporta igualmente a criação do tempo. Mas ainda, assim como a cosmogonia é o arquétipo de toda a criação, o tempo cósmico que a cosmogonia faz brotar é o modelo exemplar de todos os outros tempos, quer dizer, dos tempos específicos às diversas categorias de existentes. Expliquemo-nos, para o homem religioso das culturas arcaicas, toda a criação, toda existência começa no tempo, antes que uma coisa exista,
Seu tempo próprio não pode existir. Antes que o cosmos viesse à existência, não havia tempo cósmico. Antes de uma determinada espécie vegetal ter sido criada, o tempo que a faz crescer agora, dar fruto e perecer, não existia. É por esta razão que toda a criação é imaginada como tendo ocorrido no começo do tempo. Em princípio, o tempo brota com a primeira aparição de uma nova categoria de existentes. Eis porque o mito desempenha um papel tão importante, conforme veremos mais tarde. É o mito que revela como uma realidade veio à existência. Repetição anual da cosmogonia. É o mito cosmogônico que relata o surgimento do cosmos. Na Babilônia, no decurso da cerimônia Kitu, que se desenrolava nos últimos dias do ano e nos primeiros dias do ano novo, recitava-se solenemente o poema da criação, o Enuma Elish. Pela recitação ritual, reatualizava-se o combate entre Marduk e o monstro marinho Tiamat, que tivera lugar à aborigene que pusera fim ao caos pela vitória final do deus. Marduk criara o cosmos com o corpo retalhado de Tiamat e criara o homem com o sangue do demônio Kingu, principal aliado de Tiamat. A prova de que essa comemoração da criação era efetivamente uma reatualização do ato cosmogônico encontra-se tanto nos rituais como nas fórmulas pronunciadas no decurso da cerimônia. Com efeito, o combate entre Tiamat e Marduk era imitado por uma luta entre os dois grupos de figurantes, cerimonial que se repete entre os hititas, enquadrados sempre no cenário dramático do Ano Novo, entre os egípcios e em Rashara. A luta entre os dois grupos de figurantes repetia a passagem do caos ao cosmos, atualizava a cosmogonia. O acontecimento mítico tornava a ser presente. Que ele possa continuar a vencer Tiamat e abreviar seus dias, exclamava o oficiante. O combate, a vitória e a criação tinham lugar naquele mesmo instante, e Ketnink. Visto que o Ano Novo é uma reatualização da cosmogonia, implica uma retomada do tempo em seus primórdios, quer dizer, a restauração do tempo primordial, do tempo puro, aquele que existia no momento da criação. É por essa razão que, por ocasião do Ano Novo, se procede a purificações e a expulsão dos pecados, dos demônios ou simplesmente de um bode expiatório. Pois não se trata apenas da cessação efetiva de um certo intervalo temporal e do início de um outro intervalo, como imagina, por exemplo, um homem moderno, mas também da abolição do ano passado e do tempo decorrido. Este é, aliás, o sentido das purificações rituais, uma combustão, uma anulação dos pecados e das faltas do indivíduo e da comunidade como um todo, e não uma simples purificação. O Nowruz, o Ano Novo Persa, comemora o dia em que teve lugar a criação do mundo e do homem. Era no dia do Nowruz que se efetuava a renovação da criação, conforme se exprimiu o historiador árabe Al-Buni. O rei proclamava: eis um novo dia de um novo mês e de um novo ano. É preciso renovar o que o tempo gastou. O tempo gastara o ser humano, a sociedade, o cosmos, e esse tempo destruidor era o tempo profano, a duração propriamente dita. Era preciso abolir para restabelecer o momento mítico em que o mundo viera à existência, banhado num tempo puro, forte e sagrado. A abolição do tempo profano decorrido realizava-se por meio de rituais que significavam uma espécie de fim do mundo. A extinção dos fogos, o regresso das almas dos mortos, a confusão social do tipo das Saturnais, a licença erótica, as orgias etc. simbolizavam a regressão do cosmos ao caos. No último dia do ano, o universo dissolvia-se nas águas primordiais. O monstro marinho Tiamat, símbolo das trevas, do amorfo, do não manifestado, ressuscitava e voltava a ser ameaçador. O mundo que tinha existido durante um ano inteiro desaparecia realmente. Visto que Tiamat estava lá de novo, o cosmos estava anulado, e Marduk era forçado a criá-lo mais uma vez, vencendo de novo Tiamat. O significado dessa regressão periódica do mundo a uma modalidade caótica era o seguinte: todos os pecados do ano,
Tudo o que o tempo havia manchado e consumido era aniquilado, no sentido físico do termo, participando simbolicamente do aniquilamento e da recriação do mundo. O próprio homem era criado de novo, renascia, porque começava uma nova existência. A cada ano novo, o homem sentia-se mais livre e mais puro, pois se libertara do fardo de suas faltas e seus pecados. Restabelecer o tempo fabuloso da criação, portanto um tempo sagrado e forte, sagrado porque transfigurado pela presença dos deuses, forte porque era o tempo próprio e exclusivo da criação mais gigantesca que já se realizara, a do universo. Simbolicamente, o homem voltava a ser contemporâneo da cosmogonia, assistia à criação do mundo. No Oriente Próximo Antigo o homem até participava ativamente dessa criação. Lembremos os dois grupos antagonistas que figuravam o Deus e o monstro marinho. É fácil compreender porque a recordação desse tempo prodigioso obcecava o homem, porque, de tempos em tempos, ele se esforçava por voltar a unir-se a ele. Em illo tempore, os deuses tinham manifestado seus poderes máximos. A cosmogonia é a suprema manifestação divina, o gesto exemplar de força, superabundância e criatividade. O homem religioso é sedento de real. Esforça-se, por todos os meios, para instalar-se na própria fonte da realidade primordial, quando o mundo estava em statunas de regeneração pelo regresso ao tempo original. Tudo isto merece múltiplos desenvolvimentos, mas por ora dois elementos devem reter nossa atenção. Pela repetição anual da cosmogonia, o tempo era regenerado, ou seja, recomeçava como tempo sagrado, pois coincidia com o illo tempus em que o mundo viera pela primeira vez à existência. 2. Participando ritualmente do fim do mundo e de sua recriação, o homem tornava-se contemporâneo do illo tempus, portanto, nascia de novo, recomeçava sua existência com a reserva de forças vitais intacta, tal como no momento de seu nascimento. Esses fatos são importantes, pois desvendam-nos o segredo do comportamento do homem religioso em relação ao tempo. Visto que o tempo sagrado e forte é o tempo da origem, o instante prodigioso em que uma realidade foi criada, em que ela se manifestou, pela primeira vez, plenamente, o homem esforçar-se-á por voltar a unir-se periodicamente a esse tempo original. Essa reatualização ritual do illo tempus da primeira epifania de uma realidade está na base de todos os calendários sagrados. A festa não é a comemoração de um acontecimento mítico, e portanto religioso, mas sim sua reatualização. O tempo de origem por excelência é o tempo da cosmogonia, o instante em que apareceu a mais vasta realidade, o mundo. É por essa razão que a cosmogonia serve de modelo exemplar a toda a criação, a toda espécie de fazer. É pela mesma razão que o tempo cosmogônico serve de modelo a todos os tempos sagrados, porque, se o tempo sagrado é aquele em que os deuses se manifestaram e criaram, é evidente que a mais completa manifestação divina e a mais gigantesca criação é a criação do mundo. Consequentemente, o homem religioso reatualiza a cosmogonia não apenas quando cria qualquer coisa, seu mundo pessoal, o território habitado, ou uma cidade, uma casa etc., mas também quando quer assegurar um reinado feliz a um novo soberano, ou quando necessita salvar as colheitas comprometidas, ou quando se trata de uma guerra, de uma expedição marítima etc. Acima de tudo, porém, a recitação ritual do mito cosmogônico desempenha um papel importante nas curas, quando se busca a regeneração do ser humano. Em Fiji, o cerimonial da posse de um novo soberano chamava-se criação do mundo, e o mesmo cerimonial se repete com a finalidade de salvar colheitas em perigo. Mas é na Polinésia talvez que se encontra a mais ampla aplicação ritual do mito cosmogônico. As palavras que eu pronunciou em illo tempore para criar o mundo tornaram-se fórmulas rituais. Os homens repetem-nas em múltiplas ocasiões, para fecundar uma matriz estéril, para curar, tanto as doenças do corpo como as do espírito, a fim de se prepararem para a guerra,
e também na ocasião da morte ou para incitar a inspiração poética. O mito cosmogônico serve aos polinésios de modelo arquetípico para todas as criações, seja qual for o plano em que as se desenrolem, biológico, psicológico, espiritual. Mas, visto que a recitação ritual do mito cosmogônico implica a reatualização do acontecimento primordial, segue-se daí que aquele para quem se recita o mito é projetado magicamente em illo tempore, ao começo do mundo, tornando-se contemporâneo da cosmogonia. Trata-se, em suma, de um regresso ao tempo de origem, cujo fim terapêutico é começar outra vez a existência, nascer, simbolicamente, de novo. A concepção subjacente a esses rituais de cura parece ser a seguinte: a vida não pode ser reparada, mas somente recriada pela repetição simbólica da cosmogonia, pois, como já dissemos, a cosmogonia é o modelo exemplar de toda a criação. Compreende-se melhor a função regeneradora do regresso ao tempo da origem quando se examina mais de perto uma terapia arcaica, como as do Naqui, população tibetano-birmanesa que vive no sudeste da China, província de Unnao. O ritual de cura consiste na recitação solene do mito da criação do mundo, seguida dos mitos da origem das doenças, provocadas pela cólera das serpentes, e da aparição do primeiro xamã curandeiro que trouxe aos homens os medicamentos necessários. Quase todos os rituais evocam o começo, o illo tempus míticos, quando o mundo ainda não existia, no princípio, no tempo em que o céu, o sol, a lua, as estrelas, os planetas e a Terra ainda não estavam lá, quando ainda não tinham surgido etc. Segue-se a cosmogonia e a aparição das serpentes, no tempo em que o céu apareceu, em que o sol, a lua etc. apareceram, em que a terra se expandiu, em que os montes, os vales, as árvores e as rochas apareceram. Então surgiram os naga e dragões etc. Conta-se em seguida ao nascimento do primeiro curandeiro e a aparição dos medicamentos. E acrescenta-se, deve-se narrar a origem dos medicamentos, pois do contrário não se pode falar sobre eles. É importante enfatizar que, nesses encantamentos mágicos de cura, os mitos acerca da origem dos medicamentos estão sempre interrelacionados com o mito cosmogônico. Sabe-se que nas práticas de cura dos povos primitivos, como aqueles que se baseiam na tradição, o medicamento só alcança eficácia quando se invoca ritualmente, diante do doente, a origem dele. Um grande número de preceitos mágicos do Oriente Próximo e da Europa inclui a história da doença ou do demônio que a causou e esconjura o momento mítico, no qual se exige uma divindade ou santo que vença o mal. Parece assim que o mito da origem é uma cópia do mito cosmogônico, pois este serve de exemplo para todas as origens. Por isso, surge também, muitas vezes, nos exorcismos terapêuticos, o mito cosmogônico do mito da origem, e até se confunde com ele. Recorda, por exemplo, um exorcismo assírio contra a dor de dente. Depois de o deus Anu ter feito os céus fizeram a terra os rios os canais as lagoas, e as lagoas o verme. O verme dirige sem lágrimas às divindades Shatinashia, pedindo-lhes alguma coisa de comer para destruir. Os deuses oferecem-lhes frutos, mas o verme exige deles dentes humanos. Por que falaste assim, ó verme, que este parta com sua mão poderosa? Temos, pois, de lidar aqui com a criação do mundo, o nascimento do verme da doença e a cura primordial exemplar, o aniquilamento do verme por E. A eficácia do exorcismo reside em que ele, executado ritualmente, atualiza o tempo mítico da origem, tanto da origem do mundo como da origem da dor de dente e sua cura. O tempo festivo e a estrutura das festas. O tempo de origem de uma realidade, quer dizer, o tempo fundado pela primeira aparição desta realidade, tem um valor e uma função exemplares. É por essa razão que o homem se esforça por reatualizá-lo periodicamente mediante rituais apropriados.
Mas a primeira manifestação de uma realidade equivale à sua criação pelos seres divinos ou semidivinos. Reencontrar o tempo de origem implica, portanto, a repetição ritual em ato criador dos deuses. A reatualização periódica dos atos criadores efetuados pelos seres divinos ira ilho tempore constitui o calendário sagrado, o conjunto das festas. Uma festa desenrola-se sempre no tempo original. É justamente a reintegração desse tempo original sagrado que diferencia o comportamento humano durante a festa daquele de antes ou depois. Em muitos casos, realizam-se durante a festa os mesmos atos dos intervalos não festivos, mas o homem religioso crê que vive então num outro tempo, que conseguiu reencontrar o Ilhu Tempus mítico. Durante a cerimônia totêmica anual, em Tishilma, os australianos Arunta retomam o itinerário seguido pelo antepassado divino do clã nos tempos míticos, a Tiringa, literalmente tempo do sonho. Param em todos os inúmeros lugares onde parou o antepassado e repetem os mesmos gestos que ele fez em Ilho Tempore. Jejuam durante toda a cerimônia, não portam armas e abstêm-se de todo contato com suas mulheres ou com os membros dos outros clãs. Estão completamente mergulhados no tempo do sonho. As festas celebradas anualmente na ilha polinésia de Tikopia reproduzem as obras dos deuses, quer dizer, os atos pelos quais, nos tempos míticos, os deuses fizeram o mundo tal qual é hoje. O tempo festivo no qual se vive durante as cerimônias é caracterizado por certas proibições, tabu, nada de ruído, de jogos, de danças. A passagem do tempo profano ao tempo sagrado é indicada pelo corte ritual de um pedaço de madeira em dois. As múltiplas cerimônias que constituem as festas periódicas e que, repetimos, não são mais do que a reiteração dos gestos exemplares dos deuses, não se distinguem, aparentemente, das atividades normais. Trata-se, em suma, de reparos rituais das barcas, de ritos relativos ao cultivo de plantas alimentares, yão, taro etc., da restauração de santuários. Na realidade, porém, todas essas atividades cerimoniais se diferenciam dos trabalhos similares executados no tempo comum pelo fato de só incidirem sobre alguns objetos, que constituem, de certo modo, os arquétipos de suas respectivas classes. E também porque as cerimônias são realizadas numa atmosfera impregnada de sagrado. Com efeito, os indígenas têm consciência de que reproduzem, nos mais ínfimos pormenores, os atos exemplares dos deuses, tais como foram executados em Ilho Tempore. Assim, periodicamente, o homem religioso torna-se contemporâneo dos deuses, na medida em que reatualiza o tempo primordial no qual se realizaram as obras divinas. Ao nível das civilizações primitivas, tudo que o homem faz tem um modelo transhumano, portanto, mesmo fora do tempo festivo, seus gestos imitam os modelos exemplares fixados pelos deuses e pelos antepassados míticos. Mas essa imitação corre o risco de tornar-se cada vez menos correta. O modelo corre o risco de ser desfigurado ou até esquecido. São as reatualizações periódicas dos gestos divinos, numa palavra, as festas religiosas que voltam a ensinar os homens a sacralidade dos modelos. O concerto ritual das barcas ou cultura ritual do Yão já não se assemelham às operações similares efetuadas fora dos intervalos sagrados. Por um lado são mais exatas, mais próxima a essa dos modelos divinos, e por outro lado são rituais, quer dizer, sua intencionalidade é religiosa. Conserta-se cerimonialmente uma barca não porque ela necessite de conserto, mas porque, em Ilho Tempore, os deuses mostravam aos homens como se deve reparar as barcas. Já não se trata de uma operação empírica, mas de um ato religioso, de uma imitatio Dei. O objeto da reparação já não é um dos múltiplos objetos que constituem a classe das barcas, mas sim um arquétipo mítico, a própria barca que os deuses manipularam em Ilho Tempore. Por consequência, o tempo em que se efetua a reparação ritual das barcas reúne-se ao tempo primordial, é o próprio tempo em que os deuses operavam.
Evidentemente, não podemos reduzir todos os tipos de festas periódicas ao exemplo que acabamos de examinar. Mas não é a morfologia da festa que nos interessa, e sim a estrutura do tempo sagrado atualizado nas festas. Ora, a respeito do tempo sagrado pode-se dizer que é sempre o mesmo, que é uma sucessão de eternidades ubertimals. Seja qual for a complexidade de uma festa religiosa, trata-se sempre de um acontecimento sagrado que teve lugar ab origine e que é, ritualmente, tornado presente. Os participantes da festa tornam-se os contemporâneos do acontecimento mítico. Em outras palavras, saem de seu tempo histórico, quer dizer, do tempo constituído pela soma dos eventos profanos, pessoais e intrapessoais, e reúnem-se ao tempo primordial, que é sempre o mesmo, que pertence à eternidade. O homem religioso desemboca periodicamente no tempo mítico e sagrado e reencontra o tempo de origem, aquele que não decorre, pois não participa da duração temporal profana e é constituído por um eterno presente indefinidamente recuperável. O homem religioso sente necessidade de mergulhar por vezes nesse tempo sagrado indestrutível. Para ele, é o tempo sagrado que torna possível o tempo ordinário, a duração profana em que se desenrola toda a existência humana. É o eterno presente do acontecimento mítico que torna possível a duração profana dos eventos históricos. Para dar um só exemplo, é a erogamia divina, que teve lugar em illo tempore, que tornou possível a união sexual humana. A união entre o Deus e a deusa passa-se num instante atemporal, num eterno presente. As uniões sexuais entre os humanos, quando não rituais, desenrolam-se na duração, no tempo profano. O tempo sagrado, mítico, funda igualmente o tempo existencial, histórico, pois é o seu modelo exemplar. Em suma, graças aos seres divinos ou semidivinos é que tudo veio à existência. A origem das realidades e da própria vida é religiosa. Pode-se cultivar e consumir ordinariamente o ião porque, periodicamente, se cultiva e consome o ião de uma maneira ritual. E esses rituais podem efetuar-se porque os deuses os revelaram em illo tempore, criando o homem e o ião e mostrando aos homens como se deve cultivar e consumir essa planta alimentar. Na festa reencontra-se plenamente a dimensão sagrada da vida, experimenta-se a santidade da existência humana como criação divina. No resto do tempo, há sempre o risco de esquecer o que é fundamental, que a existência não é dada por aquilo que os modernos chamam da natureza, mas é uma criação dos outros, os deuses ou os seres semidivinos. Nas festas, ao contrário, reencontra-se a dimensão sagrada da existência, ao se aprender novamente como os deuses ou os antepassados míticos criaram o homem e lhe ensinaram os diversos comportamentos sociais e os trabalhos práticos. De certo ponto de vista, essa saída periódica do tempo histórico, e sobretudo as consequências que ela acarreta para a existência global do homem religioso pode parecer uma recusa da história, portanto uma recusa da liberdade criadora. Trata-se, em suma, do eterno retorno em illo tempore, num passado que é mítico, que nada tem de histórico. Pode-se concluir então que a eterna repetição dos gestos exemplares revelados pelos deuses ab origine opõe-se a todo o progresso humano e paralisa toda a espontaneidade criadora. Certamente esta conclusão é, em parte, justificada. Em parte somente, porque o homem religioso, mesmo o mais primitivo, não rejeita, em princípio, o progresso, aceita-o, mas confere-lhe uma origem e uma dimensão divinas. Tudo o que, na perspectiva moderna, nos parece ter marcado o progresso seja qual for sua natureza, social, cultural, técnica etc., em relação a uma situação anterior, tudo isto foi assumido pelas diversas sociedades primitivas, no decurso de sua longa história, como outras tantas novas revelações divinas. Mas, no momento, deixaremos de lado esse aspecto do problema. O que nos importa em primeiro lugar é compreender o significado religioso da repetição dos gestos divinos. Ora, parece evidente que,
Se o homem religioso sente necessidade de reproduzir indefinidamente os mesmos gestos exemplares, é porque deseja e se esforça por viver muito perto de seus deuses. Tornar-se periodicamente o contemporâneo dos deuses. Estudando, no capítulo precedente, o simbolismo cosmológico das cidades, dos templos e das casas, mostramos que ele corresponde à ideia de um centro do mundo. A experiência religiosa envolvida no simbolismo do centro parece ser a seguinte: o homem deseja situar-se num espaço aberto para o alto, em comunicação com o mundo divino. Viver perto de um centro do mundo equivale, em suma, a viver o mais próximo possível dos deuses. Descobre-se o mesmo desejo de aproximação dos deuses quando se analisa o significado das festas religiosas. Restabelecer o tempo sagrado da origem equivale a tornarmos-nos contemporâneos dos deuses, portanto a viver na presença deles, embora esta presença seja misteriosa, no sentido de que nem sempre é visível. A intencionalidade decifrada na experiência do espaço e do tempo sagrados revela o desejo de reintegrar uma situação primordial, aquela em que os deuses e os antepassados míticos estavam presentes, quer dizer, estavam em via de criar o mundo, ou de organizá-lo ou de revelar aos homens os fundamentos da civilização. Essa situação primordial não é de ordem histórica, não é cronologicamente calculável, trata-se de uma anterioridade mítica, do tempo da origem, do que se passou no começo, in principium. Ora, no começo passava-se isto, os seres divinos ou semidivinos estavam ativos sobre a terra. A nostalgia das origens equivale, pois, a uma nostalgia religiosa. O homem deseja reencontrar a presença ativa dos deuses, deseja igualmente viver no mundo recente, puro e forte, tal qual saíra das mãos do Criador. É a nostalgia da perfeição dos primórdios que explica em grande parte o retorno periódico in illo tempore. Em termos cristãos, poder-se-ia dizer que se trata de uma nostalgia do paraíso. Embora, ao nível das culturas primitivas, o contexto religioso e ideológico seja totalmente diferente do contexto do judaísmo-cristianismo. Mas o tempo mítico que o homem se esforça por reatualizar periodicamente é um tempo santificado pela presença divina, e pode-se dizer que o desejo de viver na presença divina e num mundo perfeito, porque é recém-nascido, corresponde à nostalgia de uma situação paradisíaca. Como já observamos anteriormente, este desejo do homem religioso de retornar periodicamente para trás, seu esforço para restabelecer uma situação mítica, a quer in principium pode parecer insuportável e humilhante aos olhos do homem moderno. Uma tal nostalgia conduz fatalmente à contínua repetição de um número limitado de gestos e comportamentos. De certo ponto de vista, pode-se dizer até que o homem religioso, sobretudo das sociedades primitivas, é por excelência um homem paralisado pelo mito do eterno retorno. Um psicólogo moderno seria tentado a decifrar num tal comportamento a angústia diante do risco da novidade, a recusa a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica e histórica, a nostalgia de uma situação paradisíaca justamente porque é embrionária, insuficientemente libertada da natureza. O problema é complexo demais para ser abordado aqui. Aliás, esse problema ultrapassa nosso tema, pois, em última instância, implica o problema da oposição entre o homem moderno e o homem pré-moderno. Digamos, contudo, que seria um erro acreditar que o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas recusa-se a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica. Pelo contrário, ele assume corajosamente enormes responsabilidades, por exemplo, a de colaborar na criação do cosmos, criar seu próprio mundo, ou assegurar a vida das plantas e dos animais, etc. Mas trata-se de um tipo de responsabilidade diferente daquelas que, a nossos olhos, parecem ser as únicas autênticas e válidas. Trata-se de uma responsabilidade no plano cósmico, diferente das responsabilidades de ordem moral, social ou histórica, as únicas conhecidas pelas civilizações modernas.
Na perspectiva da existência profana, o homem só reconhece responsabilidade para consigo mesmo e para com a sociedade. Para ele, o universo não constitui um cosmos, ou seja, uma unidade viva e articulada, é simplesmente a soma das reservas materiais e de energias físicas do planeta. E a grande preocupação do homem moderno é a de não esgotar inabilmente os recursos econômicos do globo. Mas, existencialmente, o primitivo situa-se sempre num contexto cósmico. A sua experiência pessoal não falta nem autenticidade nem profundidade, mas, pelo fato de se exprimir numa linguagem que não nos é familiar, ela parece inautêntica ou infantil aos olhos dos modernos. Voltemos a nosso tema imediato. Não estamos autorizados a interpretar o retorno periódico ao tempo sagrado da origem como uma recusa do mundo real e uma evasão no sonho e no imaginário. Ao contrário, parece-nos que, ainda que, é possível ver a obsessão ontológica, que aliás pode ser considerada uma característica essencial do homem das sociedades primitivas e arcaicas. Porque, em suma, desejar restabelecer o tempo da origem é desejar não apenas reencontrar a presença dos deuses, mas também recuperar o mundo forte e recente e puro, tal como era em illo tempore. É ao mesmo tempo sede do sagrado e nostalgia do ser. No plano existencial, essa experiência traduz-se pela certeza de poder recomeçar periodicamente a vida com o máximo de sorte. É, com efeito, não somente uma visão otimista da existência, mas também uma adesão total ao ser. Por todos os seus comportamentos, o homem religioso proclama que só acredita no ser e que sua participação no ser lhe é afiançada pela revelação primordial da qual ele é o guardião. A soma das revelações primordiais é constituída por seus mitos. Mito igual modelo exemplar. O mito conta uma história sagrada, quer dizer, um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo, ab initio. Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores. Por esta razão suas gestas constituem mistérios, o homem não poderia conhecê-los se não lhe fossem revelados. O mito é pois a história do que se passou em illo tempore, a narração daquilo que os deuses ou os seres divinos fizeram no começo do tempo. Dizer um mito é a proclamar o que se passou ab origine. Uma vez dito, quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica, funda a verdade absoluta. É assim porque foi dito que assim, declaram os esquimós Netsilik a fim de justificar a validade de sua história sagrada e suas tradições religiosas. O mito proclama a aparição de uma nova situação cósmica ou de um acontecimento primordial. Portanto, é sempre a narração de uma criação. Conta-se como qualquer coisa foi efetuada, começou a ser. É por isso que o mito é solidário da ontologia, só fala das realidades, do que aconteceu realmente, do que se manifestou plenamente. É evidente que se trata de realidades sagradas, pois o sagrado é o real por excelência. Tudo que pertence à esfera do profano não participa do ser, visto que o profano não foi fundado ontologicamente pelo mito, não tem modelo exemplar. Conforme não tardaremos a ver, o trabalho agrícola é um ritual revelado pelos deuses ou pelos heróis civilizadores. É por isso que constitui um ato real e significativo. Por sua vez, o trabalho agrícola numa sociedade desacralizada tornou-se um ato profano, justificado unicamente pelo proveito econômico que proporciona. Trabalha-se a terra com o objetivo de explorá-la, procura-se o ganho e a alimentação. Destituído de simbolismo religioso, o trabalho agrícola torna-se, ao mesmo tempo, opaco e extenuante. Não revela significado algum, não permite nenhuma abertura para o universal, para o mundo do espírito. Nenhum deus, nenhum herói civilizador jamais revelou um ato profano. Tudo quanto os deuses ou os antepassados fizeram, portanto tudo que os mitos contam a respeito de sua atividade criadora, pertence à esfera do sagrado e, por consequência, participa do ser. Em contrapartida, o que os homens fazem por própria iniciativa,
O que fazem sem modelo mítico, pertence à esfera do profano, é pois uma atividade vã e ilusória, enfim, irreal. Quanto mais o homem é religioso, tanto mais dispõe de modelos exemplares para seus comportamentos e ações. Em outras palavras, quanto mais é religioso, tanto mais se insere no real e menos se arrisca a perder-se em ações não exemplares, subjetivas e, em resumo, aberrantes. Este é um aspecto do mito que convém sublinhar. O mito revela a sacralidade absoluta porque relata a atividade criadora dos deuses, desvenda a sacralidade da obra deles. Em outras palavras, o mito descreve as diversas e às vezes dramáticas irrupções do sagrado do mundo. Por esta razão, entre muitos primitivos, os mitos não podem ser recitados indiferentemente em qualquer lugar e época, mas apenas durante as estações ritualmente mais ricas, outono, inverno, ou no intervalo das cerimônias religiosas, numa palavra, num lapso de tempo sagrado. É a irrupção do sagrado no mundo, irrupção contada pelo mito, que funda realmente o mundo. Cada mito mostra como uma realidade veio à existência, seja ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, uma instituição humana. Narrando como vieram à existência as coisas, o homem explica-as e responde indiretamente a uma outra questão: por que elas vieram à existência? O porquê insere-se sempre no como. Isto pela simples razão de que, ao se contar como uma coisa nasceu, revela-se a irrupção do sagrado no imundo, causa última de toda a existência real. Por outro lado, sendo toda a criação uma obra divina, e portanto irrupção do sagrado, representa igualmente uma irrupção de energia criadora no mundo. Toda a criação brota de uma plenitude. Os deuses criam por um excesso de poder, por um transbordar de energia. A criação faz-se por um acréscimo de substância ontológica. É por isso que o mito que conta essa ontofania sagrada, a manifestação vitoriosa de uma plenitude de ser, torna-se um modelo exemplar de todas as atividades humanas. Só ele revela o real, o superabundante, o eficaz. Devemos fazer o que os deuses fizeram no começo, afirma um texto indiano, Shatapatha Brahmana, 7, 2, 1, 4. Assim fizeram os deuses, assim fazem os homens, acrescenta Taittiriya Br. 1, 5, 9, 4. A função mais importante do mito é, pois, fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas, alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. Comportando-se como ser humano plenamente responsável, o homem imita os gestos exemplares dos deuses, repete as ações deles, quer se trate de uma simples função fisiológica, como a alimentação, quer de uma atividade social, econômica, cultural, militar etc. Na Nova Guiné, numerosos mitos falam de longas viagens pelo mar, fornecendo assim modelos aos navegadores atuais, bem como modelos para todas as outras atividades, quer se trate de amor, de guerra, de pesca, de produção de chuva, ou do que for. A narração fornece precedentes para os diferentes momentos da construção de um barco, para os tabus sexuais que ela implica etc. Uma capitão, quando sai para o mar, personifica o herói mítico Ori. Veste os trajes do que Ori usava, segundo o mito, tem como ele o rosto enegrecido e, nos cabelos, um louvo semelhante àquele que Ori retirou da cabeça de Viri. Dança sobre a plataforma e abre os braços como Ori abria suas asas. Disse-me um pescador que quando ia apanhar peixes, com seu arco, se tomava porque vavia em pessoa. Não implorava o favor e ajuda desse herói mítico, identificava-se com ele. O simbolismo dos precedentes míticos encontra-se igualmente em outras culturas primitivas. A respeito dos Karuk da Califórnia, J. P. Hinton escreve: tudo o que Karuk fazia, só o realizava porque os Ikshariabis, acreditava-se, tinham dado exemplo disso nos tempos míticos.
Esses Ixareas eram as pessoas que habitavam a América antes da chegada dos índios. Os Karuk modernos, não sabendo como traduzir essa palavra, propõem traduções como os príncipes, os chefes, os anjos. Só ficaram entre os Karuk o tempo necessário para ensinar e pôr em andamento todos os costumes, dizendo a cada vez, eis como fariam os humanos. Seus atos e palavras ainda hoje são contados e citados nas fórmulas mágicas dos Karuk.